Well, I have some of my team who are also going to share. Algumas pessoas da minha equipe vão compartilhar. And we're going to go through how to do what we do with our children in different age groups. E nós vamos agora compartilhar como é que nós fazemos nos diferentes grupos etários na nossa igreja. So first, I'd like to introduce to you Nikki Brown. Primeiro eu quero apresentar para vocês Nick Brown. And she is the pastor over our 0 to 5-year-olds. Ele é pastor das nossas crianças de 0 a 5 anos. Desculpem. And I'm going to hand it over to her. E agora eu vou passar para ela. Hello. Hello, olá. I am a bit taller than Amy. Eu sou um pouco mais alta que a Amy. So I have to adjust my screen. E eu estou ajustando a tela. I'm so glad to be here with you. Eu estou muito contente de estar aqui com vocês. I want to tell you a little bit about me. E eu quero dizer um pouco sobre mim mesma. Before I took this job at Bethel, Antes de eu entrar para esse emprego na Bethel, I was a children's pastor at another church. eu era pastora das crianças em outra igreja. It was a church that was afraid of the Holy Spirit. E aquela igreja era uma igreja que tinha medo do Espírito Santo. But I knew how big God was. Mas eu sabia quão grande Deus é. So I was always trying to teach the kids about Holy Spirit undercover. Eu estava sempre tentando ensinar para as crianças sobre o Espírito Santo por debaixo dos panos. That created a lot of fear in me as a leader. E aquilo criou muito medo em mim como uma líder. So when I came here, I had a lot of unlearning to do. Então, quando eu cheguei aqui, tinha muitas coisas que eu precisava aprender. I want to tell you some of what I learned. E eu quero compartilhar com vocês algo que eu aprendi. How to partner with Holy Spirit in teaching nursery-age children. Como a gente pode ser parceiro do Espírito Santo para ensinar as crianças desde o berçário? I'm going to teach you 4 things that I learned. E eu quero ensinar para vocês 4 coisas que eu aprendi. The first thing. A primeira coisa. Always expect kids to encounter God. Sempre esperem que as crianças tenham um encontro com Deus. He is always speaking. Ele está sempre falando. He is always moving. Ele está sempre se movendo. Sometimes we are unaware, but kids know. Algumas vezes nós, adultos, estamos desapercebidos, mas as crianças sabem. They are so in tune with his spirit. Eles têm muita intimidade com o espírito deles. It's who they are. É o que elas são, as crianças. They are often interacting with him regularly without even announcing it or telling us. E eles estão sempre aprendendo algo que eles sequer, às vezes, compartilham conosco. So when we come to minister to children, expect them to already be interacting with God. Então, quando você chegar para trabalhar, ensinar as crianças, sempre espere que elas já estão interagindo com Deus. Always arrive asking God for eyes to see and ears to hear what God is already doing. Sempre que você chegar, pergunte a Deus que abra seus olhos e seus ouvidos para perceber o que Deus já está fazendo. Then ask God, how can I partner with you?
E aí pergunte para Deus, como é que eu posso ser sua parceira nisso, Senhor? How can I partner with the kids? Como que eu posso ser parceira dessas crianças? The second thing, A segunda coisa, always believe the kids. sempre acredite nas crianças. This sounds crazy, right? Parece loucura, não é? What if they're wrong? E se eles estiverem errados? But what if they're right? Mas e se eles estiverem certos? I want to tell you a testimony Eu quero compartilhar um testemunho com vocês about a child that I met that changed everything for me. sobre uma criança que eu encontrei e que ela mudou absolutamente tudo para mim. You have heard Bill say, there is no junior Holy Spirit. Você já deve ter escutado o Bill dizer que não existe um Espírito Santo mirim, um Espírito Santo criança. I believed it with my head, Eu acredito aqui com a minha cabeça, but after meeting Jake, I believed it with my heart. mas depois que eu encontrei com Jake, eu passei a acreditar aqui com o meu coração. He changed everything that I thought I knew E ele mudou tudo que eu já sabia, because I took a chance and believed that he was connecting with God. porque eu tomei um ato de fé e acreditei que ele estava conectado com Deus. He is somebody I will remember for the rest of my life. E isso é algo que eu vou lembrar para o resto da minha vida. A tool that God used to change me. Foi uma ferramenta que Deus usou para me mudar. Jake had dreams in the night. O Jake, ele tinha sonhos à noite. He went and traveled places in the world with angels. Ele costumava, nesses sonhos, viajar por todos os lugares do mundo com os anjos. He would come every Sunday and tell us about his adventures. E quando ele chegava no domingo, ele queria compartilhar as aventuras que ele havia tido com os anjos. Instead of believing that he made them up, E ao invés da gente acreditar, a gente passou a desconsiderá-lo. we decided to believe him. E um dia a gente parou de desconsiderar e decidiu acreditar nele. One Sunday, I came to church after having surgery. Um domingo eu fui à igreja depois de ter sofrido uma cirurgia. I was not well, E eu não estava bem, but I knew if there was a chance I was going to get healed, it would be there. mas eu sabia que se houvesse uma chance de eu ser curada, seria lá. That day, Jake was telling us how he had been on an adventure with an angel in Hawaii. E naquele dia, o Jake estava contando como que ele tinha ido com um anjo em uma aventura lá no Havaí. They were building tunnels E eles estavam construindo túneis for people to go para as pessoas irem, where they would be healed of tummy aches. onde eles seriam curados de dor no estômago. Everyone who went in these tunnels were healed in his dream. E todas as pessoas que no sonho entraram naquele túnel foram curadas. So I had a stomach ache. E eu estava com dor no estômago. I had had gallbladder surgery Eu havia tido uma cirurgia da vesícula. and I wasn't recovering well. E eu não estava me recuperando bem. When I heard Jake's dream, E quando eu ouvi os sonhos do Jake, I thought maybe God wanted to heal me too. eu pensei, talvez Deus queira também me curar. So I went in and I said, Jake, would you pray for me? E eu fui até o Jake e disse, Jake, você poderia orar por mim? He said, no, E ele disse, não. kids don't perform. Ele não sabia como fazer. But the teacher in the room said,
what if we pray for her? And he said, okay. Aí a professora da sala perguntou, mas o que você acha se nós orarmos por ela? Aí ele concordou, tá certo. And then the teacher asked, what do you want to do to bring her healing? E aí a professora perguntou, o que você quer fazer para que ela seja curada? He said, I want to build Legos. Build Legos? Really? Ele respondeu, eu quero montar Legos. Tell her to lay on the floor. Diga para ela deitar no chão. So I laid on the carpet. E aí eu deitei lá no carpete. And Jake built a small wall of Legos around my body. E o Jake construiu com os Legos uma muralha, uma pequena muralha ao redor do meu corpo. The teachers and the other kids laid hands on me and prayed for me. E a professora e as outras crianças impuseram as mãos sobre mim e oraram. When I got up, I had no pain. Quando eu me levantei, eu não tinha mais nenhuma dor. Aleluia. When I went home, I was fully recovered. E quando eu estava indo para casa, eu estava me sentindo completamente recuperada. I was able to eat, sleep, and go to the bathroom. Eu fui capaz de comer, de dormir e de ir ao banheiro. All things I couldn't do before. Essas três coisas eu não conseguia fazer antes daquele momento lá, na oração. Jesus healed me Jesus me curou immediately imediatamente, because I believed a child. porque eu acreditei na criança. Healing didn't come how I thought it would look. A cura não veio da maneira que eu achava que seria. He literally just played Legos around me. Ele literalmente apenas brincou com os Legos em volta de mim. And released breakthrough over my body. E ele liberou um rompimento sobre o meu corpo. Amém. Glória a Deus. So I tell you, Então, eu estou believe, dizendo kids. para vocês, creiam nas crianças, acreditem nelas. They are very connected to God. Elas são muito conectadas com Deus. And breakthrough might not come how you expect it. E o seu rompimento pode não vir da maneira que você está esperando. Still, follow them. De qualquer maneira, siga o que a criança está falando. Jesus tells us to become like little children. Jesus diz para que nós nos tornemos como as crianças pequenas. Full of faith, Sigam em fé, full of trust, cheio de fé, cheio de confiança, full of wonder. cheio de imaginação. The third thing E a That I- terceira coisa that I want you to remember when ministering to children que eu quero que vocês lembrem quando vocês estiverem ministrando para as crianças. after you have expected God to show up, Depois que você esperar que Deus apareça, after you have chosen to believe a child, depois que você tiver escolhido acreditar na criança, ask them questions, faça perguntas a eles. clarify, Perguntas que esclareçam, esclarecedoras. It might look wild, Pode parecer algo extremamente selvagem, estranho. they might say they see something, Eles podem dizer que estão vendo alguma coisa. they might say they smell something, Eles podem dizer para você que eles estão sentindo algum cheiro. they might say they hear something. Eles podem te dizer que estão ouvindo alguma coisa. Ask them to tell you more. Peça para ele lhe falar mais sobre aquilo. What if they make something up? E se eles descobrirem algo, God can still use it. Deus pode te mostrar. They are engaged with him. Sorry? They are engaged with him.
porque eles estão conectados com Deus. and we get to join them E nós precisamos nos juntar a eles, in their faith na fé deles, with God. com Deus. They may say they see an angel. Eles podem te dizer que eles veem anjos. Ask them what it looks like. Pergunte para eles como é que o anjo se parece. Ask them if it said something. Pergunte se o anjo disse alguma coisa. Ask them why it is there. Pergunte por que o anjo estava lá. They might tell you they smell something. Eles podem dizer para vocês que eles sentiram um cheiro. Ask them what it smells like. Pergunte para ele cheiro de que era. It might smell like fire. Pode ser cheiro como de fogo, It might smell like fruit. ou pode ser cheiro de fruta. It might smell like perfume. E também pode ser como cheiro de perfume. There are many things God can release to us through smell. Há muitas coisas que Deus pode liberar para nós através de odores. If a kid says they smell smoke, Se uma criança diz que ela sentiu cheiro de fumaça, believe them. creia nela. Then ask God to bring fire. E aí você pede a Deus para trazer fogo. They might tell you they smell fruit. E eles podem dizer para você que eles estão sentindo cheiro de fruta. Then ask God what fruit of the Spirit He wants to release. E aí você pergunta para Deus qual é o fruto do Espírito que Ele quer liberar. They might smell perfume. Eles podem sentir cheiro de perfume. Ask God, is that your fragrance? Pergunte para Deus, esse perfume é a sua fragrância? The fourth thing, A quarta coisa, take action. haja, tome, faça ação. When I got healed, Quando eu fui curada, if I had not followed through with what Jake asked, se eu não tivesse concordado com aquilo que o Jake tinha pedido, if I had not laid on the ground, se eu não tivesse deitado no chão como ele falou, if we had not gotten out the Legos, se ele não tivesse construído a muralha de Legos, would I have gotten healed? eu teria sido curada? Maybe. Talvez. But how beautiful is it Mas quão lindo é to follow a child? quando você segue a orientação da criança que está conectada, To believe them, quando você acredita nela to ask questions, e quando você faz perguntas para ela to take action, e você age. and see God show up. E aí você vai ver Deus aparecer na situação. We just confirmed to that child Nós vamos confirmar que aquela criança, that they hear God, que ela está ouvindo de Deus that God is real, e que Deus é real that He is moving now, e que Ele está se movendo agora and that with His Spirit they have power. e que com o Espírito dele eles têm poder. And it increases our faith. E isso vai aumentar a nossa fé. So always take Então, action, sempre haja, prophesy, profetize, do a prophetic act. faça atos proféticos. That could be jumping off of a chair. Que pode ser pular da cadeira. That could be putting your arms out and flying like a bird, if that's what they say. Pode ser também um ato profético, você abre os braços e como voando, como um pássaro. But believe God Mas acredite em Deus, by partnering with an action, que Ele está sendo seu parceiro quando você está agindo. a physical action. E a ação tem que ser física. That requires faith.
E isso requer fé. Peter took action when he stepped out of the boat. Pedro, ele agiu quando ele saiu do barco. It wasn't enough for him to stay in and have faith. Não foi suficiente para ele ficar dentro do barco e ter fé. God took his faith to a whole nother level. Deus tomou a fé dele para um outro nível, When he took action and God showed up. quando ele agiu, Deus apareceu para ele. There are a few ways that we activate children in our classroom. E há algumas maneiras da gente ativar as crianças na sala do cultinho. Of course, we always have the word of God. Claro que nós sempre temos a palavra de Deus, We always have worship. nós sempre temos o louvor. Did you know that 2-year-olds can soak in the presence of God for 20 minutes? Você sabia que uma criança pode ficar em estado de adoração na presença de Deus por 20 minutos? Neither did I. Eu também não sabia. But when God's presence shows up, Mas quando a presença de Deus se manifesta, anything is possible. qualquer coisa é possível. Another way that we partner with God is through offering. E uma outra maneira em que a gente se torna parceiro de Deus é através da oferta. Kids have something to give God. As crianças têm algo para dar a Deus. It's in their heart. Está no coração delas. We take paper hearts. Nós fazemos corações de papel We let them draw or color e nós damos para eles colorirem. or ask God what they can give him. E aí a gente pede para eles perguntarem para Deus o que eles podem dar para ele. We help them write it down. E nós ajudamos a criança a escrever no coração. We help them put it in the box. E aí a gente ajuda a criança a colocar o coração dentro de uma caixa. And we remind them that they are giving something very valuable to Jesus, a gift. E nós lembramos para a criança que ali ele está dando algo muito precioso para Jesus, um presente. So 18-month-old, 2-year-old, 3-year-olds, 4-year-olds can give in offering. Então, crianças de 1 ano e meio, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, que podem dar uma oferta. They give something so valuable to Jesus. Eles dão algo tão valioso para Jesus. They are important. Eles são importantes. They move his heart, Eles movem o coração de Deus. and he loves it. E Deus os ama. We pray for healing. E nós oramos por cura. Kids have less words than we have sometimes. As crianças, às vezes, têm menos palavras do que nós. Sometimes it's putting your hand on a child Algumas vezes, você impondo a sua mão sobre uma criança or a teacher ou a professora who is in pain que estava cheia de dores. and telling children to repeat after us. E aí você convida as crianças para repetirem depois de você. Peace, Paz, Jesus. Jesus. We have seen people healed from one word that a child speaks when they lay hands on somebody who is hurt. Nós temos visto pessoas sendo curadas por uma única palavra falada por uma criança impondo as mãos sobre ela quando ela está sofrendo. Prophetic art. Arte profética. We will have children color pictures. Nós temos crianças que pintam imagens. We will have 1-year-olds choose Bible verses that we have pre-written out.
E nós tivemos uma criança de 1 ano de idade que escolheu um versículo bíblico que a gente tinha previamente escolhido. Then we will write those verses on the child's artwork. E aí a gente escreve aquele versículo que a gente escolheu na arte que aquela criança de 1 ano fez. And pass them out to people who come from all over the world. E a gente passa aquilo para para pessoas que vêm de todas as partes do mundo. Pass them out to leaders. Passe isso para os líderes. And God knows E Deus sabe these children are powerful. que essa criança é poderosa em Deus. They picked the exact word. Precisa apenas da palavra certa, exata. The exact scripture A escritura exata that person needed to be reminded of for breakthrough. que aquela pessoa precisa ser lembrada para que ela receba o rompimento dela. There is no junior Holy Spirit. Não existe Espírito Santo Mirim. There is no junior Holy Spirit. Não existe Espírito Santo Mirim, criancinha. There is no junior Holy Spirit. Não existe nenhum Espírito Santo Mirim. Babies can release God. Os bebês podem liberar algo de Deus. They can release his healing. Eles podem liberar a cura. They can release his breakthrough. E eles podem liberar o rompimento. They can release his love. E eles podem liberar o amor dele. Just as powerfully, Tão poderosamente. or maybe even more than we can as adults. Ou talvez até mais do que nós adultos podemos. Thank you. Obrigada.